Bom, gente, vocês já sabem, meu nome é Érica. Eu vou contar bem breve um pouco da minha história, só para vocês poderem saber quem é a Érica, tá? Eu já trabalho com balão já faz uns 10 anos, desde 2012. Eu comecei fazendo decoração de festa, fazia tudo, né? E chegou um momento que eu acabei escolhendo ficar só com os balões, por vários motivos. Então assim, eu sempre comecei a trabalhar com festa e eu não via muito apoio da minha família. Só que era uma coisa que eu gostava de fazer, e era aquilo que eu queria fazer. Fui trabalhando sozinha, desmontava a festa, levava de madrugada, ia desmontar a festa, ia sozinha, meu marido não ia comigo, ele tinha um trabalho dele. Até que chegou um dia e eu ficava muito triste, assim, sabe? Tinha momentos que eu ficava muito triste, porque eu queria o apoio, né? A gente sempre quer o apoio da pessoa que tá do lado da gente. E eu não via isso na parte dele. Às vezes eu via de pessoas de fora, mas não via o apoio dele, que pra mim era o mais importante. Aí ele falava, não, isso não dá certo, isso não vai dar, isso não dá dinheiro, eu vejo você se matando, não vale a pena, não vale. E a vários momentos eu pensei em desistir. Só que toda vez que eu pensava em desistir, alguma coisa acontecia, alguém me ligava querendo que eu montasse festa, queria orçamento, isso, aí eu me animava de novo e assim eu fui indo. Eu tive uma oportunidade de estar trabalhando dentro de uma loja de artigos de festa. Foi uma parceria muito boa pra mim, por mais que eu já tinha meus clientes, mas aumentou muito. Hoje eu tenho um espaço, um quiosque dentro de um espaço de loja de festa, de locação pra festa. E isso aumentou muito meus clientes, então eu fiquei muito mais bem vista, assim, sabe? Muito mais valorizada. Isso foi muito bom pra mim. Há uns 3 anos atrás, o meu marido foi mandado embora da empresa, que ele trabalhava há uns 15 anos. E teve todo um período, assim, que chegou uma hora, o dinheiro acabou. E o que sobrou foi os balões. E eu já estava bem encaminhada, graças a Deus. Então, durante esses 3 anos, assim, eu posso dizer que a gente sobreviveu dos balões. E eu jamais pensei que isso iria se tornar uma renda principal da minha família. E hoje a gente vive dos balões, tanto é que a minha filha trabalha comigo no espaço que eu tenho, lá em Suzano. Meu marido veio, a pessoa que não acreditava, começou a trabalhar comigo. Então, aprendeu a fazer balão, aprendeu a fazer balão com gás hélio. Arco não era muito a praia dele, mas ele ajudava muito, então a gente começou a ir fazer festa, montar junto, desmontar. Então esse período eu posso dizer que eu me senti muito vitoriosa, porque o sustento da minha família vinha todo do balão. E hoje eu fico muito feliz por isso, eu até me emociono, desculpa gente, mas assim, pra mim, aquela hora que eu falei de conquista, hoje eu penso assim, que bom que eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, eu não sei o que seria da gente nesse período que ele ficou desempregado. Então, a gente sobreviveu e hoje a gente sobrevive disso, é a nossa renda. Então, assim, pra quem tá começando ou pra quem às vezes passa por dificuldade, é difícil, não é fácil. Mas a gente primeiro tem que valorizar o nosso trabalho. E a partir do momento que a gente valoriza e a gente acredita na gente, você faz com amor, vai dar certo. Então, assim, não deixe ninguém tirar o foco de vocês, não deixe ninguém desacreditar e falar não vai dar certo, não faz, não, vai dar certo sim, se você fizer com o coração, tiver uma boa força de vontade, não deixe outras pessoas falar pra você que não vai dar certo, tá? Então, esse é um pouquinho da minha história, é só pra vocês conhecerem e assim, não desistam, tá? Vocês são importantes, a nossa vida é importante pra alguém. Às vezes a gente passa por um momento e acha que ninguém tá acreditando na gente, a gente não presta pra nada e não é verdade, tá? Então, assim, foquem no que vocês querem. E hoje, o que a gente preparou aqui no prático é coisa muito básica. Agora sim, vamos falar um pouco da parte do balão, né? Balão, hoje em dia, no mercado de balão, tem uma infinidade muito grande de variedade de balão. É cor, é tamanho, é modelo, é tudo. Tem muita coisa. Então, vocês vão com o tempo se aprofundando, vão fazer cursos e vão aprendendo aos poucos, porque é muita coisa. Geralmente, o que eu trouxe hoje aqui, a gente tem os balões de látex que a gente vai trabalhar hoje. Talvez a gente faça alguma coisa de foil, não sei se a gente vai fazer. Mas assim, hoje a gente vai trabalhar com balão de 9 polegadas, porque geralmente é o tamanho ideal de 9 para cima, que é o mais profissional, né? Então, às vezes você vai encontrar balão de 7 polegadas, mas não é o balão ideal para a gente poder trabalhar o de 7 polegadas.
A gente geralmente trabalha com de 5, de 9, 11, 12, e aí vai dependendo do trabalho que você vai fazer. Hoje a gente vai trabalhar com de 9 ou de 5. A gente vai fazer algumas esculturas, estruturas, né, na verdade, não é escultura. A gente já deixou meio que pronto coisas de vergalhão, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos. Ferramentas, geralmente tem muita coisa no mercado hoje de ferramenta. Eu vou passar bem rápido assim para vocês o que eu geralmente utilizo no meu dia a dia, que são coisas bem importantes, tá? Eu sempre carrego na minha bolsa, que é sempre bom vocês terem. Aqui eu tenho elástico, tenho clipes, que isso a gente usa muito, às vezes vai fazer ponto de amarração, vai prender balão. Então eu sempre tenho tudo assim na minha bolsa, porque às vezes numa parede não dá para pôr uma fita, mas a gente pega outra e dá certo. Isso daqui eu uso muito, que se chama fixa balão, não é difícil de encontrar, nas lojas de balão vocês já encontram pela internet, na rede, ó. Bem barato. Isso daqui é muito bom, né? Isso daqui, ó, tá vendo? Depois vocês falam, ó, volta aí, ó. 10% de desconto, né, pro decorador. A maioria das coisas que eu vou mostrar aqui de ferramenta é bem provável que tem aqui na rede, você encontra tudo. Porque quando nós chegamos no cliente, a surpresa como nós vamos instalar. Então a gente tem que ter todas as ferramentas. Eu costumo falar que é a bolsa do Gato Félix, que eu tenho tudo lá dentro para ser mais fácil a minha instalação. Que o balão, né, Erika? Não, é fácil fazer um projeto, é fácil ler um projeto, é fácil encher o balão, é fácil. Mas eu acho que a maior dificuldade até nossa, eu mesmo tive uma dificuldade sexta-feira. A Fernanda pôde acompanhar, estourou bastante balão, porque a parede era rústica, só que eu sempre instalei lá. Só que eu sempre tinha uma estrutura minha pra fazer. Só que dessa vez ela fez parede. Então eu fui tranquila, porque eu já faço eles há 10 anos. Só que eu perdi 8 horas de instalação. Eu já tenho 12 anos de história de balão. E pra mim foi uma surpresa. Então assim, é legal vocês que vão ver o material que vocês vão precisar. Esse aqui é uns materiais que a gente precisa, né, Erika? A gente vai vendo, às vezes que a gente não tem dinheiro, a gente vai adaptando, né, Erika? Ou a gente esqueceu, a gente vai algum cedral, alguma coisa, né? Então a gente vai numa casa de utilidades ou de reforma, né? Pra tentar ver, pra esconder nada, né? Então, gente, ó, enforca gata a gente usa, eu sempre tenho na minha bolsa. Isso daqui que se chama Glue Dot, são gotinhas de cola que a gente usa muito também para vários tipos de aplicação, grudar um balão no outro, às vezes vai precisar grudar um detalhe. Glue Dot chama. Fita métrica eu sempre tenho. Testadora, sempre levo, sempre testo antes de ligar o meu inflador, porque isso aqui custa dinheiro, não é barato. Então, assim, vocês sempre testem, tá? Extensão eu sempre tenho na minha bolsa, que a gente sempre usa. É muito chato a gente ir no cliente e a gente não tem material para trabalhar e a gente tem que ficar pedindo emprestado. Eu evito o máximo, eu não gosto. Então eu sempre levo a escada, tudo. Eu evito o máximo de pedir alguma coisa pro meu cliente, eu não gosto. Então a gente é muito importante a gente chegar e sempre ter os nossos materiais para trabalhar, tá? Fita crepe, fita silver tape, eu sempre tenho também aqui, ó. Silver tape também é uma fita que a gente usa bastante. Eu tenho serrinha na minha bolsa, porque para serrar vergalhão, quando a gente for fazer sutura. Bombinha. Você encontra tudo, hein? Pois é. O que você encontra nas nossas malas, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu tenho grampeador, porque a gente às vezes vai precisar de um ponto, vai fixar no painel, alguma coisa, um balão. Eu tenho pistola de cola quente. O nylon, que é o principal, eu uso muito, né? Porta-gato eu já falei. Os grampos, o grampeador. Eu tenho essa ferramenta aqui também, que eu não sei o nome, que a gente usa pra entortar o vergalhão. Pra não forçar nós mulheres pra creme de força, mão. né? Mas é tudo. Creme de mão. Sabe uma coisa também que é muito importante? Que é aquelas mesinhas dobradas. Minha vida mudou muito, assim, depois que eu comecei a carregar minha mesa. Eu chegava nos lugares e tinha que arrumar um balcão ou alguma coisa. Então a mesa, uma mesinha, ela é super barata. Sempre pouco, você pega uma, cabe no porta-mala do carro, carrega, chega lá, montou sua mesa, você, nem disso você precisa de pedir pra cliente. Essa eu ainda não tenho, mas eu tô pra comprar também, porque às vezes tem um espaço
espaço que a gente vai, eles não gostam que a gente fique usando a mesa deles. Então, tipo, às vezes eles querem já arrumar, vai ter mesa posta, vai pôr toalha e a gente fica atrapalhando. Então é muito bom também ter a mesa pra gente levar. Ó, mais um tipo de fita que eu tenho aqui, que ela é uma face também. Aí eu tenho isso aqui que eu ponho. Qual é o nome disso? Benjamin. Eu tenho lâmina de estilete, tenho tesoura, tenho mais cortadores aqui, porque cortadores aqui, pra mim eu não vivo sem isso aqui, ó. Decorador de balão, provavelmente vocês sempre vão ver isso daqui pendurado no bolso ou no avental de um decorador de balão, que ajuda muito. Então é material que vocês vão estar sempre usando. E tem muita coisa aqui, gente, que não é cara. Tem muita coisa aqui que é coisa barata, sabe? É investimento barato. Varetinho eu sempre uso, porque às vezes você precisa pôr um balão de outro, customizar a cor do balão. Sempre deixo. Então tem muita coisa que não é cara. São coisas básicas que a gente precisa muito. E é sempre bom ter, tá? Então, assim, procurem sempre ter o material de vocês, pra vocês não precisarem ficar pedindo emprestado, porque eu pelo menos acho muito chato. Então, a parte de material, aí o inflador, né, que é o principal, acho, né, mas para quem for iniciar, dependendo do que você for fazer, você pode começar com uma bombinha, até arco dá para você fazer com bombinha, você vai demorar mais tempo, mas tem como fazer. Então, é muito importante vocês terem o material de vocês, a parte do material, acho que é isso que eu tenho que mostrar. Isso daqui é uma varetinha para fazer arco, tá? Ela é bem legal porque ela não ocupa quase espaço nenhum. Então ela é toda desmontável, a gente vai usar ela aqui, vocês vão ver como é que funciona, como que a gente faz. Depois terminou, dobra, guarda, tá? Depois tem aquelas que é os canos que são encaixados também, que vocês também é bem prático de levar também. A base, não sei se aqui o Val tem base que vende aí o Val da bolsa, as bases tem, né? As bases de água, que você não precisa carregar peso no carro, então leva vazio, chega lá e enche, é bem legal. Inflador tem vários modelos no mercado, então assim, tem alguns que são profissional, outros são mais caseirinhos. O problema dos caseirinhos é se você for pegar uma peça grande, às vezes ele pode te deixar na mão. Então, às vezes, se você vai montar uma coisa simples e pequena, é legal, ele quebra um galho bem legal, mas assim, se você for realmente trabalhar com isso, às vezes você pode levar numa festa e ele não aguentar e te deixar na mão. Então procurem informações direitinho quando vocês for comprar, ver qual que é o melhor para vocês, se vocês já querem investir em um que talvez, né, vai ter grande demanda de trabalho, ou se um pequenininho já vai ajudar. O medidor, tem medidor assim de MDF, vocês encontram medidor de papelão também. O de papelão, ele é bom para quebrar galho, para levar, você desmonta e leva no carro. Mas não é uma coisa tão, assim, às vezes profissional. Então, se você vai trabalhar com isso, comece com o de papelão, mas depois é bom vocês terem um mais profissionalzinho, tá? E tem essas daqui que são as réguas também, tá? Essa daqui, ela chega no máximo de 16 polegadas. Aqui a gente mede o tamanho do balão assim. E tem umas que são maiores também, que dá pra inflar balão, né, maior. Eu uso muito dessa na loja, porque essas aqui, geralmente quando eu vou fazer gazelle, eu meço com esse daqui. Mas pra mim trabalhar com arco, eu gosto mais desses daqui. E o que mais que tem de material? Spray de balão, que é pra dar brilho no balão. Então você fez um arco, o balão vai ficar fosco, você trabalha com brilho. Isso daqui também é uma ferramenta bem legal, que eu não sei aspirar fácil. Que é pra fazer aqueles aspiralzinhos de balão 260. A gente vai precisar fazer aqui também pra pôr numas colunas que a gente vai fazer. Antes, eu só vou mostrar pra vocês, pra depois vocês poderem fazer na parte da prática, tá? Gente, balão 260, tá? Por que 260? Ele tem 2 polegadas por 60 centímetros. 60 centímetros de comprimento. Então, o nome dele é balão 260. Tem um balão 160, que é o mais fininho, tem outros também. Balão redondo, que a gente vai trabalhar hoje, balão 260. Eu não tô acostumada a usar isso aqui não, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona, o que vocês vão fazer. Pra depois vocês fazerem o arco, tá? Então, depois vocês vão vir aqui praticar.
faz o cacozinho, tá vendo? E aqui vocês podem aplicar em várias coisas isso daqui, tá? Então são ferramentas que depois é bom vocês irem tendo, né? Conforme que vocês for precisar usar. Vamos lá, eu vou explicar agora um pouco da parte básica da prática, né? A gente hoje vai trabalhar aqui, vocês estão já com os projetinhos na mão. A gente vai precisar fazer 2 colunas hoje, conforme tá aí no projetinho de vocês. A gente não colocou medida, mas eu vou passar, e aí vocês anotem, tá? Para as colunas, a gente vai trabalhar com topiaras. Isso daí é chamado de topiaras, são essas bolinhas feitas com balões. Então, o que a gente precisa aqui? Se a gente for inflar o balão, o ideal é que a gente infle ele na capacidade total e a gente meça ele no tamanho que a gente vai trabalhar. Por quê? Isso vai deixar o nosso balão mais maleável, tá? Então vai evitar que ele estoure com facilidade. Então assim, ele vai durar mais tempo. Balão de 9 polegadas, o ideal, todo balão na verdade, o ideal é que a gente trabalhe, nunca trabalhe com ele a 9 polegadas, tá? Então, no máximo 8,5, 8 polegadas, tá? Isso vai fazer com que o nosso balão dure mais tempo, ele fique maleável, então a gente não vai ter problema. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você, como que não estoura o balão? Porque a pessoa não sabe trabalhar com balão, a pessoa pensa que ela tem que encher o balão na capacidade dele, e aí quando vai montar o arco, fica estourando. E ele não fica redondo, fica no formato de gota, assim, né? E não fica legal isso em arco. Então, quando a gente for fazer arco, a gente não trabalha com ele dessa forma. A gente infla ele, total, tá? Dele. E aí a gente vem e mede o tamanho que a gente quer. Aqui eu tô inflando a 7,5, tô medindo a 7,5, tá? O ideal é que ele passe bem justinho aqui, tá, gente? Sem apertar, pra forçar para ele entrar e nem entre folgado, tá? Então isso vai ser bem importante vocês fazerem, porque o arco de vocês tem que sair perfeito. Então os balões têm que estar todos do mesmo tamanho, bem redondinhos, tá bom? Forma de amarrar. A gente cruza assim um no outro, ó, bem apertadinho, e a gente dá uma volta, tá? Isso daqui vai ajudar a selar o balão. Vocês não precisam vir aqui e dar um nó e esticar esse nó, tá? Vocês vão dar um nó coxinho aqui, ó. Isso daqui já segura, porque vocês já deram uma volta. Isso aqui vai facilitar na hora que vocês precisarem desmontar. De repente você amarrou uma cor errada e aí você precisa desmontar, você vai estourar esse balão. Você vem aqui e você puxa esse gargalo aqui, ó. Ele fica uma argolinha, eu consigo vir e desmontar com facilidade no balão, tá? Então eu não perco esse balão. Então vocês não precisam dar aquele nó super apertado, tá? O importante de apertado é esse aqui, ó, tá? Vocês vão dar uma volta aqui, uma volta. Pronto, vocês têm uma dupla de balão, tá? Vou fazer mais um que a gente vai tá? Isso aqui é prática, tá, gente? Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade no começo, mas aí vocês vão praticar e vocês vão fazer bem certinho. Dupla de balão, tá? Tem várias técnicas que a gente utiliza dupla de balão. Hoje a gente vai trabalhar com cluster, tá? Então como que a gente monta um cluster? Pega dois balões, vai assim, ó, eu torço os 2 balões. E aqui virou um cluster de balão, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar cluster de balão, é isso daqui, tá bom? Quando a gente falar, me dá um cluster de balão medida 7,5, é isso aqui, tá bom? Isso aqui a gente, pra arco, a gente vai fazer vários e aí a gente vai montar arco, tá? O arco que a gente vai montar hoje é topiara, então a gente não vai trabalhar, a gente vai usar o cluster aqui na estrutura do coração e na estrutura do símbolo do setembro amarelo. Aí aqui, a topiara, a gente vai precisar de 6 duplas, então eu vou precisar de 6 desses pra fazer uma topiara. Eu vou fazer um pequenininho aqui só pra vocês entenderem. Deixa eu fazer o figurante aqui com uma cor diferente. Cadê? O ideal é... Eu sempre trabalho, eu já acostumei a trabalhar assim. Eu inflo o balão e eu dou uma apertada nele, porque isso faz ele ficar mais redondo, tá vendo? Então eu já acostumei, já é automático meu. Mas às vezes, dependendo do balão que você for trabalhar, o balão que vocês inflam já fica bem redondinho, então às vezes não precisa.
Mas já é um costume meu. Todos os balões que eu pego, eu já tenho esse costume. O segredo aqui é a amarração, tá, gente? Tem que estar bem firme. Essa topiária que você falou, é a base, a parte? É a parte que tá no ar, não tem o ar, então várias bolinhas aí. Então, é esse daí. É a parte da base. É praticamente a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar com o cluster na base, tá? Então, ó, aqui eu tenho já duas, tá? Que eu coloquei. Aí a gente vai emendando, ó, essa terceira. Gente, é só fazer isso aqui, ó, quando os balões encostarem aqui do outro lado, vocês dão uma torcida, tá? Falei pra não dar um resultado. Depois a gente vem aqui, ó. Esse balão a gente não perde, tá? Isso daqui é material e custa dinheiro, tá, gente? Então, vocês têm que saber trabalhar, utilizando o máximo do material de vocês. Trabalhar com material bom, que não dá muito trabalho pra vocês. Às vezes você trabalhar com uma marca, às vezes um pouco mais cara, vai fazer você ganhar tempo, né? Porque se é uma qualidade melhor. Se você pega um balão de uma marca ruim, você vai ter mais trabalho, mas vai saber. Falta mais um, pra gente completar. Duplas, aí forma uma. Vocês estão vendo que ela tem um formato de flor? Vocês vê cinco balões aqui, né? 5 balões aqui e um no meio, tá? Esse é o formato correto da topiária. Então, de qualquer lado que vocês olharem, vocês vão ver essa flor, tá? Ó, aqui tá mostrando um, mas depois eu vou repor. Qualquer lado que vocês virar tem uma flor. Então tá a topiária certinha. Se você olhar tá meio torto, alguma coisa tá de errado, tá? Então aí vocês contem, ver se colocou certinho. Essa é a topiária que a gente vai fazer. E a gente vai aplicar ela na coluna. Na coluna e no arco, tá? Vai ter uma no meio e embaixo vai ser a parte da base. A base a gente vai trabalhar com cluster. Vou fazer 7,5 polegadas também. Aí vocês vão seguir as cores que tá aí. A parte da base. A base tem um cluster. Aqui a gente vai fazer 7,5. Eu vou vir com um cluster aqui em cima de novo, só que eu vou diminuir uma polegada. Então 7,5, 6,5. Depois vocês, esse projeto vocês podem adaptar o tamanho que vocês depois achar melhor, tá?
7,5, 6,5 e vou colocar um aqui de 5,5, tá? Vocês vão fazer aqui debaixo da base, tá? Aqui vocês podem trabalhar direto no... O cano ele tá um pouco mais grosso, mas vocês vão conseguir fazer. Lá embaixo aqui, ó, vocês vão torcer o balão. Vou dar uma apertadinha, tá? Pra ele ficar bem firme, tá bom? Eu não vou mandar vocês torcer 2 vezes lá, porque o cano é mais grosso, então talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade. Só uma vez ele já vai segurar. Depois, 7,5, vocês vão ver 6,5. Aqui, a gente tem que encaixar o balão, tá? Então, é um desse formato, vocês veem aqui, ó. Tá vendo que ele se encaixa? É isso que vocês vão fazer. O arco, gente, quando vocês vão precisar montar um arco, é isso que vocês vão trabalhar, só que tudo com a mesma polegada. O arco é a mesma coisa. E vocês vão fazer no nylon. Depois eu vou fazer um pedacinho só pra vocês verem. Então, a gente, se fosse para eu fazer uma coluna reta aqui, por exemplo, eu trabalharia todos do mesmo tamanho. E eu ia sempre seguir essa sequência. Coloco um nessa posição e o outro ponto encaixado. Ó, agora aqui tá na mesma posição. Eu giro, tá vendo? Essa vai ser a base da coluna e do arco também. Vocês podem ver que ele tá esse desenho aí, tá bom? E aí a gente vai vir com as topiárias complementando, tanto o arco como o da coluna, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Vocês vão precisar fazer dessa parte? Não? Na coluna, o que a gente vai pôr para complementar aqui? O balão 260. O balão 260 ele não é muito minha praia, mas assim, algumas coisas eu faço para poder complementar os meus trabalhos. A gente trabalha com ele, a gente infla e sempre solta um pouquinho do ar para que ele fique mais maleável, igual esse daqui, para que ele não estoure com muita facilidade. Tem muita gente que tem dificuldade de trabalhar com esse balão por causa disso, porque fala, estoura, mas porque a pessoa enche sempre estourando o negócio. Então, tipo, o balão qualquer balão que você trabalha na capacidade total dele vai dificultar para vocês. Então, infla, solta um pouquinho o ar, tá? Porque esse é um pouquinho de segredo, para ele fica mais maleável, não vai estourar com muita facilidade. Aqui, essa parte a gente vai trabalhar das 2 cores, mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem fazer só branco, também pode fazer. Aqui é técnicas de coisas muito básicas, tá, gente? Eu estou explicando que é para vocês só terem noção, porque balão tem uma infinidade de técnicas para vocês explorar, né? Tem muita coisa. Então depois vocês vão se aprofundando mais, tá? Aqui, ó, a gente vai unir esse balão aqui. Vai fazer ele pra cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário. Tá? Porque a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai começar a torcer isso aqui, ó. Vai subir até terminar lá em cima a parte dos balões. Quando terminar lá em cima, vocês vão amarrar. E aí um dos exercícios que vocês fazem, procura não estourar ele, porque se vocês estourarem ele, vocês vão desmanchar todo esse trabalho. Então pega a pontinha que sobrou, trança, tá? Porque se vocês estourarem, vocês vão desmanchar o trabalho de vocês.
e vai amarrar. Vocês vão fazer, só que lá na coluna, como ela é mais alta, vocês vão até o final, tá bom? Aí vai encaixar a topiara, vai fazer novamente isso aqui depois do topiara e vai encaixar outra topiara lá em cima, tá? Pra ficar igual o formato aí. O arco é a mesma coisa, vocês vão trabalhar aqui na base, a gente vai ter a varetinha que vai vir no arco. Vocês vão fazer a mesma coisa, vai trançar, pôr a topiara, põe mais 260, trança, põe a outra topiara até ficar do jeito que tá aí no projeto. Conseguiram entender aqui? E aí na hora que vocês estiverem na prática aí a gente vai ajudando, tá? Se vocês tiverem dificuldade. E a parte da estrutura aqui, a gente já deixou os balões inflados já pra gente não perder muito tempo. Mas vocês, a mesma coisa que eu fiz ali, a gente fez aqui com um balão de 5 polegadas. Aqui a gente trabalhou o balão de 5 porque a gente vai trabalhar polegada pequena, tá? Então, de 4,5 para baixo, quando vocês forem trabalhar, usa o balão de 5 polegadas, tá bom? Aqui a gente fez a mesma coisa, fez o cluster, a diferença é que a gente está trabalhando com 2 cores, tá? Então, ó, só a trança e a gente vai usar ele assim, tá? Sempre separando a cor. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. Os balões já estão cheios aqui da parte da base, que a gente vai fazer igual a gente fez essa que eu expliquei pra vocês. E aqui na parte do coração, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Encaixa, sempre começa daqui de baixo e aí vocês vão seguindo, tá bom? Porque tem que ir fazendo a sequência certinho pra não ficar feio. Então a gente encaixa aqui, ó. Esse como é mais fininho, que é o vergalhão, a gente dá duas trançadinhas aqui, ó. E tem que ficar assim, tá? Amarelo claro e amarelo escuro. A gente vai vir com o próximo. Seguindo a sequência aqui. Então, ó, eu encaixo, torço aqui o balão. E aí que eu venho e empurro ele pra ele ficar bem firme, assim, pra ele ficar firminho, tá vendo? Ó, então a gente tem que, sem apertar muito pra não amassar o balão. E aqui a gente vai seguir, tá? Depois a gente vai vir para a parte de baixo, tá? Na parte de baixo a gente vai fazer igual a gente fez ali na parte da base ali. Então a gente vem esse eu... Deixa eu passar para vocês a medida que eu fiz aqui, pra gente, vocês anotarem aí. Então, ó, da topiara, a topiara é vocês que vão encher, tá bom? A gente não fez pra justamente deixar vocês pegar no balão e vocês amarrar, fazer amarração. Então, da topiara foi inflada 7,5. A base, esse aqui, eu fiz a... do coração. Esse daqui, ele tá 4,5, que é na parte do coração, vocês veem aqui, ó. Aqui a gente vai mudar, tá vendo que o coraçãozinho ele tá descendo do balão todinho aqui assim? A gente vai fazer com 260, tá? Pra facilitar. Então a gente vai descer com 260 nessa parte aqui. Aí o primeiro cluster aqui, ó, eu fiz ele a 4,5, que é esse aqui, ó. 4,5. E depois o último de baixo tá a 6, tá? A gente vai usar ele aqui embaixo e esse. E aqui em cima a mesma coisa, tá bom? A gente vai pôr o contrário, vai pôr o primeiro grande e o pequeno. E o 260 vai ficar nesse espacinho aqui, tá? Vocês conseguem entender, né? Vai fazer a mesma coisa. Aqui 260, aqui vai seguir tudo. E a topiara, vamos lá, o arco de topiara, a estrutura do símbolo, a estrutura, aqui é o símbolo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no coração, tá bom? Fazendo com 2 cores, aí vocês vão ver que ele vai fazer um desenho de espiral, tá? Então vai sempre, vai seguindo, a gente vai estar acompanhando vocês. Então, quando vocês falam, a gente explica. Ali essa estrutura nós não vamos usar pro chão, tá? Eu trabalho mais com o público de varejo e na parte de lojas, inauguração, funcionária pede muito. Então é feito amarrações na parede. Então a gente não vai usar ferro, né, no chão, então vai ser algo aéreo, então vai ficar exatamente assim, para aparecer atrás do caixa de uma loja, igual ali atrás do balcão, que tá o pessoal da Cronos. Então você consegue fazer de diversas formas e o vergalhão é algo leve, o balão já é leve. Da mesma forma que é o mesmo material do vergalhão do coração, né?
E as colunas é um cano mesmo de ferro, PVC, do material que vocês têm, tá? Ali, depois no finalzinho, você só complementa com a guirlanda ou também? Você só termina ele quando você faz? O xizinho a gente vai dar guirlanda. Porque a gente vai fazer toda essa extensão dele, tá vendo? Vai começar lá do cantinho, vai vindo colocando os balões até terminar. Quando fazer lá embaixo, ele precisa ficar com essa pontinha aqui um pouco mais comprida, tá vendo? As estruturas dele, que vocês forem fazer estrutura, vocês já podem deixar um pouquinho mais compridinho embaixo, tá? Ou vocês podem complementar no nylon. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, a gente, depois que vocês finalizarem, a gente pega o nylon, vai amarrar no último cluster que ficar ali. Aqui nessa conexão aqui, ó. E aqui vai dar suporte. Como ele vai ficar fixo na parede, então a gente consegue fazer a marca, então ele fica totalmente estático. Então você consegue montar ele. Então não vai ficar bagunçado nem bando. Por isso que tem que fazer com nylon e amarra bem apertadinha, porque na verdade a diferença vai ser como se fosse arco mesmo, tá? Essa parte, essa pontinha. É mais para vocês entenderem um pouquinho como faz uma guirlanda, tá? Com uma cor, 2 cores, 3 cores, mas no caso a gente vai fazer com uma cor, né? Duas. É só no caso. Com 2 cores, então vai fazer a espiral com 2 balões, mas você pode fazer com até 4 cores. Esse aqui é o setembro amarelo, que é o laço, que representa o setembro amarelo, então por isso nós escolhemos esse símbolo. E depois é bom que depois do outubro rosa, né? Tem o novembro azul. Então poder usar a mesma cor. Eu mesma, tipo, igual, pra não ficar um cara pro meu cliente, eu uso isso aqui e depois vou retirar quando o evento, ou quando o valor já estiverem feios, retiro. E aí uso pro rosa. Aí você pode fazer um rosa claro, um rosa pink, ou outros tons de rosa. Pro novembro azul, eu uso um azul claro, azul escuro, e aí MDF, na minha empresa, eu tenho um bigode de MDF. Que aí é muito mais fácil para eu ter mais tempo e o balão também durar. Então ganhar mais tempo para não ficar tão pesada a estrutura, porque às vezes em concessionária eu tenho 2 colunas só para prender. Então a instalação já é uma instalação meio difícil. E a gente tem o cano normalmente para o arco de balão, nós usamos e conhecemos desde sempre o arco de PVC, tem um arco encaixado, moldado, tem o arco... Esse aqui é o arco de barraca, mais conhecido, porque quem vê fala assim, é uma armação de barraca. É uma armação de barraca. Porém, o mercado de trabalho de balões ofereceu isso e viu que serviria também para arco de balões. Ele é bom, assim, eu já tive desse aqui. É fácil de moldar, né? Cortar, levar, é leve, é facinho. Então, eles são encaixados. E aí, ó, são vários pedacinhos. Eu coloco uma fita pra eu conseguir conectar. Nos meus clientes, a maioria, como é um cliente de varejo, então eu deixo pro meu cliente à vontade quanto tempo quiser ficar com o arco. Não existe um prazo de validade. Eles guardam minha estrutura, minha base da estrutura, pra ele ter que pagar pra mim, isso tá em contrato. E aí eles podem ficar, tem concessionários que ficam às vezes, né, Thiago, 20 dias, 30 dias, depende. O balão é igual a nossa pele, a gente não sofre, né, são poros, né. Então, não tem aquela, pelo menos a prática da minha empresa, tá? A prática da minha empresa é o cliente comprar um serviço de arco de balões ou qualquer arte e se tiver uma estrutura, ficar enquanto durar. Porque ele tá pagando pelo serviço, ele já comprou o serviço. Então, ele tem que, eu acho, eu compraria uma coisa e eu usaria até o máximo que eu pudesse, porque para dar o valor daquele material, entendeu? Porque pra mim, o meu trabalho, né, pra gente, cada balão, cada gargalinho de balão é um material que a gente pode usar, não é pra jogar lixo. É pra ser o elástico pra enrolar o balão ou pra guardar o balão, pra fazer no bubble, né, ou na bolha, pra você conseguir, como que é, Laura? Conseguir vedar bem bolha. Então, assim, nós aprendemos com as nossas dificuldades, né, Erika? Valorizar o máximo do material que é do nosso, sai do nosso bolso. E para mim, é muito importante. Aqui, para não deixar separar as partes, é só encaixar aqui, ó. Tá
vendo? E aí você vai fazer o arco, ali que nem a Camila falou, passa fita, porque às vezes você tá encaixando o balão aqui, quando você vai fazer o arco, ele solta, então é bom sempre passar fita. Até pra vocês não terem trabalho, sabe? Uma coisa que eu não gosto muito dessa vareta é por ela ser muito fina, então às vezes não dá muita estabilidade no meu arco. Então se você vai fazer uma área externa, o arco não tem onde amarrar, ele vai ficar assim que as pessoas vão passar por baixo dele. Não é legal, porque se ventar ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar plano, você tem que fazer legal. mais pontos de amarração, tanto frente, quanto trás, quanto lado, dependendo como o lugar é de ambientação, pra você travar ele e ficar fixo. E o balão, quanto mais ele se mexe, não tão fixo, mais ele vai sofrer. Mas aí vocês vão vendo, quando vocês vão trabalhando, vocês vão vendo, né, qual material é melhor, específico pra quê. Esse daqui é mais firme, então eu vou deixar pra usar em área externa. Esse daqui é legal, interno, posso pôr, tem algum de amarrar ali, que a gente põe ventosa. Se vai pôr um vidro assim, por exemplo, shopping eu uso muito ventosa, porque geralmente na praça de alimentação a gente vai fazer, tem aquele material que eles usam, que ele é liso, né? Não sei o nome daquele material, que eles fazem fachada, né? PVC, então, aquilo lá gruda a ventosa que é uma beleza. Então eu não levo estrutura. Meu arco, quando eu monto ele bem firminho no nylon. O que eu faço? Eu ponho embaixo 2 pezinhos de água, eu coloco ele, ponho ventosas e amarro. O meu arco, como eu faço uma amarração bem feita, ele nem precisa de estrutura. Daí do shopping não venta, não tem nada disso. Então eu só deixo na ventosa, nem volto para retirar. Mas aí vocês vão vendo, né? De acordo com o que vocês vão montar, se é necessário pôr uma estrutura, põe. Sempre amarra a estrutura, né? Então vocês vão vendo isso conforme o trabalho que vocês for fazer. É interessante também, o meu público é público de varejo. Então eu lido com arco, coluna, pingente, o mais básico de balão. Não os mais luxuosos, que são a boutique, que a Erika vende muito na loja, a Lau ensina bastante, né? Então, a proposta da minha empresa é mais no público de varejo. Não que eles não peçam esse serviço, sim, eles pedem. Mas o ganha-pão da Tudo Azul é o público de varejo mesmo, mas eu atendo festas, atendo eventos de igreja, em todas as religiões. Atendi também já a parte de morte de um acidente de um pessoal. Então, em cemitérios, né? Então, pra gente é normal. Nós não gostamos eu mesma não gosto de fazer evento na morte de alguém, porque para mim não é legal. Mas é muito bonito saber o quanto aquelas pessoas encontraram e se dedicaram mesmo àquele balão para uma chuva de balão. Porque é uma luzinha que foi embora, né? Então, financeiramente para mim é legal, mas é muito mais coração, porque eu sei quanto aquela pessoa é especial, que aquela pessoa vai fazer falta aqui. Né? Eu vou explicar pra vocês, se fosse pra vocês fazer aquele arco tradicional, como vocês fariam. A mesma coisa, tá? A gente trabalha com cluster, vocês vão ver o tamanho que vocês vão inflar o balão de vocês. Um balão com uma polegada maior, seu arco vai ficar mais grosso, né? Com polegadas menores, ele vai ficar mais fininho. Externo, geralmente, é sempre bom você trabalhar com uma polegada maior, um balão de 12, por exemplo, se vocês, né, conseguirem, e inflar tipo 9 polegadas, né? Então, ele fica bem maleável, ele vai durar muito mais tempo, tá? O arco, a mesma coisa, você trabalha com cluster. O primeiro cluster eu sempre amarro ele no nylon. Eu vou fazer pequenininho aqui só pra vocês verem, tá? Mas aí trabalharia com balão de tamanho maior. O que eu faço? Aqui é a mesma coisa do cano, tá? Só que aqui eu não vou torcer, ó. O balão tá na mesma posição, eu virei venho com o nylon bem esticadinho, aperto o meu meinho aqui, ó, e eu sempre dou volta em 2 balões, tá? Puxo e puxo. Porque se eu trabalho passando nylon em um balão só, às vezes eu vejo o pessoal fazendo isso. O que acontece? Às vezes antes de você terminar o seu arco, esse balão já vai estar murchando, porque a gente agride muito o balão quando a gente passa o nylon só nele. Então eu sempre trabalho pegando 2 balões, tá? E sempre na mesma posição. É sempre esses 2 que eu vou passar nylon. Ponho mais um aqui. Vou passar sempre nesses 2, porque se eu precisar também desmontar, pra mim é muito mais prático. Tem gente que às vezes pega nylon e sai passando de tudo quanto é jeito, assim, ó. Você gasta muito nylon e se você precisar desmontar isso por algum motivo, você colocou ele na posição errada, você não vai conseguir. Então você vai ter que estourar o balão ou cortar o nylon ou alguma coisa. Quando a gente trabalha sempre a mesma posição aqui, fica muito prático da gente desmontar.
A mesma coisa da amarração do balão. Se você não dá aquele nó super apertado, você consegue tirar. Então, ó, aperta o meinho, passo 2 balão, pronto, aqui tá pronto. E assim eu vou sucessivamente até eu montar a guirlanda do tamanho que eu preciso, que no caso se fosse um arco do tamanho dessa vareta, a gente monta a guirlanda do tamanho, depois a gente enfia a vareta no meio aqui, a gente só enverga e vai ficar o arco pronto, tá? Então o arco comum é muito prático também. Então isso daqui vocês vão usar para praticamente tudo que vocês for fazer no começo, assim, tá? Que é coisa bem básica. Hoje a gente não vai trabalhar com esse, mas vai trabalhar com as topiárias. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Se for precisar fazer. Então, assim, treinem, amarrem, façam em casa, né? Vê se tá bem firminho. E com o tempo vocês vão pegando bem o jeito e vocês vão ficando bem práticos, tá bom? Então é isso. E é legal também, sempre quando vocês forem fazer um evento, eu peço muito para meus clientes para eu lembrar do meu evento na hora que chegar a data. Você consegue tirar uma foto do espaço onde você quer colocar o arco? Porque às vezes ele quer fazer uma coisa e não dá para fazer aquilo. Aí eu chego lá com uma proposta e não é aquilo que ele faz, tá? E aqui também, ó, além da parte de cano, coluna, também serve de ferro. Esse aqui é um cano de PVC, tá? Esse aqui é um cano de plástico que vem de algumas lojas. E aí eu adaptei, porque alguns canos de plástico vocês secaram. Porém, eu não vou perder o meu material, porque como eu falei pra vocês, eu valorizo cada centavo que eu ganho. Então, os encaixes eu guardei. O cano que quebrou eu joguei fora, porque ele ressecou, resseca normalmente qualquer cano, devido ao tempo de uso ou onde está exposto. Então, cortei vários pedacinhos, igual a marca me forneceu. E aí consegui associar. Então, eu não deixei de usar o balão da marca que eu gosto, do material que eu gosto, de estrutura. Porém, eu não me desfiz do material. O cano quebrou. Porém, eu comprei outro que servia e encaixava no mesmo lugar. Então, eu não perdi dinheiro, não precisei jogar a estrutura toda fora. Então, assim, é muito valor a cada centavo, a cada investimento, a cada cliente. Faça o cliente de vocês, todos, nem que você atende 1, 2, 3 vezes, seja pra você. É Tudo Azul, a Camila, na verdade, não é Tudo Azul. A Camila trabalha como se fosse o primeiro evento para aquele primeiro cliente. Porque ele pode me chamar uma vez só na vida, ele teve contato uma vez só na vida, mas eu quero que ele seja... Pensou em balão, pense na Camila.